Sou Guilherme Viring, host do Na Prática Podcast, insights que te impulsionam. Eu tô aqui hoje com o Marcelo Mearim. Tudo bem, Mearim? Tudo bom? Obrigado aí pelo convite. Eu que te agradeço. Super animado aqui pela conversa, cara. Legal, muito legal ter você aqui hoje. O Marcelo ele foi executivo de marketing e negócios de grandes empresas aí de telecomunicações, de educação, saúde, né? A última posição ele estava numa health tech aí e agora acabou de assumir como CEO da Sofia, uma empresa 100% voltada para inteligência artificial no segmento de saúde. Parabéns pela nova posição, um baita desafio. Obrigado. E é isso aí. Boa. Então vamos lá. Deixa eu te perguntar, Marcelo, acho que antes da gente entrar em tecnologia, né, falei um pouquinho rápido da tua carreira aqui, acho que muitos da nossa audiência aqui conhece a tua trajetória, mas tem gente que não conviveu com a gente nos períodos lá de telecom, de educação. Conta um pouco como é que foi sua trajetória aí profissional para chegar nesse momento, com esse baita desafio, juntando uma série de coisas que eu sei que você fez ao longo da tua carreira. Boa. Então, já foram 25 anos aí de carreira, então bastante coisa para contar. Tentar resumir aqui. Eu sou engenheiro, né, engenheiro de produção pela Mauá, aqui no interior de São Paulo, aqui no ABC de São Paulo. Quando eu me formei, eu fui trabalhar em tabaco na Philip Morris, lá em Curitiba. Fui fazer o programa de trainee da Philip Morris. Fiquei lá durante o ano do programa de trainee, até que eu tive um projeto que foi o projeto ganhador do programa de trainee, tinha uma competiçãozinha lá. E esse projeto, pensando hoje, até no caminho para cá, estava pensando assim, refletindo um pouco na carreira, projeto super atual para os dias de hoje, projeto de 20 anos atrás, que tentava clusterizar os clientes e achar a melhor próxima oferta para fazer para um varejo de cigarro, né? Ajudando o vendedor lá da empresa. Ajudando o vendedor a falar qual que seria o próximo produto a ofertar no varejo. Legal. Mas imagina, hoje poderia falar que tinha inteligência artificial, poderia ter um monte de algoritmos para definir, mas era tudo no Excel na unha, tinha planilha, tinha um monte de coisa bem manual, mas o projeto acabou ganhando prêmio. Eu fui para fora do país, segui o programa de trainee fora, fui para Suíça, Portugal, Turquia, Ucrânia. E aí, quando eu voltei, eu estava trabalhando mais num foco mais em TI, ali, CRM, e fui convidado para ir para o marketing. E ali minha carreira de marketing começou, né? Fui tocar marketing de Marlboro, fiquei um tempo no marketing de Marlboro, até que surgiu uma possibilidade de voltar para São Paulo, né? Eu estava já há quase 3 anos longe de casa, e aí entrei no mundo de telecom. Em telecom foram 9 anos, passando por B2C, B2B, voltei para o B2C, em áreas de planejamento, marketing, vendas, fidelização, churn. Foram 9 anos, mas cada ano era um ano diferente. Parecia que era uma empresa nova, né? Uma empresa nova. Acho que até uma das vantagens, né, de uma empresa do tamanho da Vivo era essa possibilidade de acabar mudando de área e a sensação de começar tudo do zero, né? Até era uma dessas que a gente acabou se conhecendo. Isso aí. E uma amizade que já vem de mais de 20 anos aí. Isso aí. Muito bom. Depois da Vivo, eu acabei indo para trabalhar em educação na Croton, hoje Cogna, né, tocando áreas de planejamento de vendas, churn, fidelização, call center, dados. Ali peguei um momento bastante crítico, né, do setor de educação, que foi o fim do FIES. Então a Croton estava passando por um momento de transformação, mudou completamente a forma de captar clientes. E ali foi para mim um grande case de marketing digital. A gente passou a tirar bastante verba que ia para a TV, para uma mídia massiva e migrar para uma mídia mais digital. Criamos sala de performance, fizemos uma série de coisas, viramos cases no Google. Mas sempre com muita parte de dados, né? Envolvido sempre na tua trajetória. Sempre. Eu sou engenheiro, né? De alguma forma eu gosto bastante de olhar para números, dados, né? Então sempre tive esse viés pouco ligado às grandes campanhas de marketing, aquele publicitário raiz, e muito mais para negócio e ligado a trazer resultados do que a gente estava construindo. Claro. Dessa posição na Croton, acho que acabou que foi o grande motivador de eu ir para a DASA. Um headhunter me procurou, a DASA estava precisando transformar o marketing num marketing mais analítico, mais digital, e era exatamente o que eu tinha feito. Foram várias conversas lá na DASA, até que eu falei, acho que faz sentido. Na época eu não conhecia a empresa, e foi uma escolha fantástica.
Dos maiores players do setor, né? Maior player de saúde, né? Dono de laboratórios, na época somente laboratórios, como Alta, Delboni, Lavoisier e outras marcas mais. E aí comecei uma história dentro da Dasa, né? Foram praticamente 3 anos tocando a área de marketing. Veio pandemia, vivi pandemia estando dentro do setor de saúde, né? Acho que era uma das poucas pessoas que não ficou em casa, tinha que ir para o escritório. A gente ia lá umas 5, 6 pessoas só para... Um desafio enorme, né? Para o setor naquele momento todo, né? Foi uma grande lição, na verdade, né? Eu virei algumas vezes médico, porque todo mundo queria entender que exame fazer, qual que era o melhor, como interpretava os resultados, mas também foi um momento de bastante desafiador do ponto de vista, porque a gente acabou caindo a receita no momento zero, quase 80%, né? Fechou tudo, né? Parou tudo. E a gente se via num momento que a gente era fundamental para sair daquele momento. Então, foi bastante desafiador. Nesse mesmo momento, a Dasa decidiu juntar a operação de diagnóstico e a operação de hospitais. Eu assumi todo o marketing das duas operações. E ali começou o movimento da Dasa ir para um marketing mais institucional, construção da marca, e ao mesmo tempo surgiu uma oportunidade para mim para tocar uma unidade de negócio. Assumi a unidade de negócio, tocando P&L, cuidei de 3 unidades de negócio ali, foram B2B, quase 700 milhões de reais de faturamento, 5 ou 6 mil clientes espalhados pelo Brasil. B2G, que era o governo, tinha contratos, por exemplo, Prefeitura de São Paulo e coisas assim. E depois também genética, né? Que foi até um case interessante, porque a gente pegou a Genera, que era uma marca de DTC, de genética, e conseguimos acelerar ela com bastante sucesso. Legal. Esses foram 5 anos quase na Dasa, e aí surgiu uma oportunidade para uma startup de saúde, chamada HighLab, empresa super inovadora lá de Curitiba, que está construindo exames de point of care, máquinas, né, bastante pequenas, capazes de realizar diagnóstico. Teve um boom, né, na época de Covid, né, era um dos exames, mas hoje já tem um portfólio bem mais amplo. Fiquei, né, quase 13 meses lá na operação, ajudei a internacionalizar a empresa, tive a oportunidade de rodar o mundo aí, fui para a Índia, para Dubai, abrimos frentes no Chile e outros países, mas aí acabou que o caixa da empresa startup tem esse ponto, né? O caixa acabou, saí da empresa e decidi curtir um sabático, né? Fiquei praticamente 5 meses no meu sabático, fiquei um tempão viajando com a família, fui para Harvard estudar e acabei vindo parar na Sofia, onde eu estou hoje. Conheci o Igor, que é o fundador já da época da Croton, né? Ele já tinha uma empresa que prestava serviço para a Croton, a gente sempre se manteve próximo. E aí isso tinha essa oportunidade de fazer a Sofia crescer e é onde eu estou hoje. Legal, e a gente vai falar daqui a pouco disso daqui. Boa. Já que nós estamos falando de saúde, a gente sabe que o setor de saúde é um setor de alta complexidade, de desafios enormes. Fala um pouco assim, antes de falar da tecnologia e tal, um pouco do setor de saúde, a tua visão do setor de saúde no Brasil, os principais desafios que você vê aí para os próximos anos, né, para o futuro aqui no Brasil. Boa. O setor de saúde ele é um setor praticamente todo fragmentado, né? Os incentivos são bastante desalinhados, né? Operadoras, médicos, prestadores, eles não têm um ponto em comum, acaba que isso gera uma fragmentação importante, desde não ter dado centralizado, os incentivos financeiros não estarem 100% alinhados, e o paciente muitas vezes se vê perdido nesse contexto. Tem surgido novas operadoras com um foco diferente, né, de verticalização, no caso da Apvida Intermédica, que é o grande ganhador aí nos últimos anos de market share. Mas quando a gente olha o contexto geral, a gente vê sinistralidade das operadoras, né, que são quem acaba pagando a conta altíssima, então com incentivo para economizar, para fazer o mínimo possível. O paciente sem uma entrada coordenada no sistema, então você tem lá o seu plano de saúde, a maioria das pessoas não tem a consciência desse contexto do setor de saúde, fica com aquele sentimento, tem um cartão de crédito ilimitado para usar na saúde e não entende o impacto disso. Acaba voltando na mensalidade, no reajuste. Que volta depois de um ano com reajustes altíssimos. Então, é um setor que está precisando se reorganizar, que está precisando de ajustes e acho que está caminhando para isso, né? Mas claramente você tem um player que é
outlier aqui que está ganhando muito share nesse cenário. Legal. E justamente nesse cenário de necessidade de ajustes, né, de rearranjo do setor como um todo, como a transformação digital está impactando isso no segmento? Pô, acho que ainda tem muito caminho para chegar lá, né? Acho que no período que eu estava na DAS, a gente falava muito disso, de transformação digital, foi investido muito dinheiro em sistemas e em dados, né? Até uma das minhas posições ali era ser responsável pela área de dados ali, mas a grande verdade, tem muito ainda para se fazer. Acho que é um setor, quando comparado com outros, ele está bem atrás, assim, né? Para quem trabalhou a telecom, acho que você pode até também depois dar uma visão sobre isso, mas hoje você tem muitos setores que estão mais na frente. A transformação digital passa por... Tem um ponto que todo lugar que você procurar por transformação digital na saúde vai falar, que é a interoperabilidade de dados. Mas hoje ainda tem uma visão muito egoísta dos players de achar que o dado é dele, né? Então, a operadora precisa do dado diagnóstico para passar para um médico e essa briga ela não está ainda, vamos dizer assim, com um caminho bem traçado, né? Então, é claro que está faltando esse incentivo de alinhamento. Alguns players tentam buscar esse caminho, né? Fazendo uma coordenação de cuidado e tentando guiar o paciente em toda a cadeia da saúde, mas eu acho que ainda a gente vai ver muita coisa vindo pela frente, assim, ainda estamos num estágio ainda bem inicial dessa transformação. E justamente quando a gente compara o Brasil com os países mais avançados, o que você tem visto fora, né? Você que rodou aí na tua posição anterior, você falou de vários eventos fora, enfim, então acho que você teve bastante contato aí com o que está acontecendo fora do Brasil. Legal. O que você conta pra gente? Hoje, até voltando até um pouquinho para o que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Inteligência artificial. Tive recentemente no evento do Gartner, em Orlando, acho que deve fazer 2 meses. Muito se falou sobre inteligência artificial e um dos pontos ali claramente é a diferença de maturidade que a gente está Brasil versus Estados Unidos. Fazendo uma reflexão, né, por que dessa diferença, um fator é custo. Né? A inteligência artificial ainda é caro e muitos players enxergam que vou colocar uma solução aqui que eventualmente vai me dar automatização, vai me dar mais produtividade, mas tem um custo elevado, talvez agora não seja a hora de fazer esse investimento. Então, quando eu comparo a maturidade dessa transformação digital, de aplicação de tecnologia, claramente a gente está bastante atrás. Até nós, né, como empresa, temos PITs completamente diferentes aqui no Brasil e fora por esse grau de maturidade. Entendi. Né? Então, acho que temos muito para percorrer. Apesar de uma tecnologia muito nova, né, que é a inteligência artificial, já tem esse gap tão grande. Então, imagina coisas que estão há mais tempo no mercado. Claro. O que você vê, assim, acho que assim, inteligência artificial é um tema que claramente está na pauta aí de todo mundo, né? Assim, de uma grande transformação como outras ondas de transformação que ocorreram aqui, né? Que outros setores que você observa que estão também mais avançados aqui? Você que passou por educação, né? Telecom que a gente falou aqui, mas assim, acho que educação, você vê alguma coisa já mais avançada também? Eu acho que sim, eu acho que até pegando assim, os setores que eu mais tive contato, né? Telecom, educação e saúde, a sensação que dá é assim, telecom está na frente, depois educação, depois saúde. Em todos os aspectos, né? Desde implementação de tecnologias para gestão de clientes, pacientes, né? Até a adoção de novas tecnologias que muitas vezes são inovadoras. Inteligência artificial em telecom, tem vários casos já, né? Acho que como eu sou um cara que viveu tanto tempo na Vivo, tenho um carinho super especial por tanta gente que ainda está lá, eu acompanho tudo que está acontecendo, né? Seja nos posts, seja quando eu vou em loja, fico reparando tudo que está acontecendo, e você vê que muito evoluiu nos últimos anos para cá. Em educação, você vê muita coisa já em ensino adaptativo, né? Que você consegue perceber os pontos onde o aluno está um pouquinho aquém e incentivar mais conteúdo daquele item. Mais com o ensino à distância, que ele tem o uso de uma plataforma, né? Então você de fato consegue monitorar no bom sentido
o uso, né, das ferramentas e da evolução do aluno, né? Sem dúvida. A ensino à distância, eu vou fazer um paralelo com a saúde, seria um pouco da telemedicina, né, que ajuda, é muito mais controlável, né, os 2 canais de entrada ali, para o nosso caso aqui, como Sofia, mas na educação, sem dúvida nenhuma, você consegue mensurar muito mais, consegue pedir inputs, mas eu vejo, principalmente, né, na Cogna, que eu também acabo tendo alguma relação, acompanhar os posts e tudo mais, várias iniciativas para colocar a inteligência artificial, desde correção de prova, atendimento no dia a dia ali da operação, né, dúvidas que os alunos tenham, muita gente já colocando mais tecnologia, né. Quando eu estava na Croton, passei um pouco do momento de transformação digital da empresa, né, começando a usar metodologias ágeis para gestão de funil de tecnologia, né, de atividades da área de TI, e foi drástica a mudança que a gente teve na empresa, a velocidade de entregas ao e tudo adotar mais. esse tipo de metodologia. Então, claro. Eu imagino que hoje, passado já 6 anos que eu deixei a companhia, deve ter evoluído demais, né? Mas você falou uma coisa interessante aqui, que você deu exemplos aqui bem concretos e até relativamente simples, né, do uso da inteligência artificial, porque às vezes a gente escuta, a inteligência artificial, imagina uma mudança muito profunda e complexa, que claramente tem uma série de oportunidades para isso acontecer, mas tem atividades simples, né, que você pode, hoje com a IA generativa, e conseguir ganhos importantes de produtividade, né, coisas que estão muito à mão de todo mundo, né? Eu acho que esse tem que desmistificar também um pouco, exatamente, às vezes, essa coisa que parece inalcançável, né, ou inatingível para algumas pessoas, né? Vou pegar um exemplo, na saúde eu comecei a trabalhar em 2018. A gente já usava inteligência artificial para algumas coisas. Desde predizer quando que o paciente não ia dar um no-show. Isso tem inteligência artificial por trás, não é a generativa, né? Sim, preditiva. Mas é outro tipo. Então, algoritmos de machine learning para identificar imagens que tenham eventualmente um exame alterado, para depois você identificar um diagnóstico. Então, a inteligência artificial ela já existe há bastante tempo. O que aconteceu foi que com a generativa e o ChatGPT houve uma explosão de, isso aqui é fantástico, vai mudar o mundo, e realmente tem muitas oportunidades de mudar muitas áreas, né? Legal. A saúde é uma delas. Falando de saúde, do ponto de vista da jornada dos pacientes, aí falando do paciente, porque tem vários stakeholders aí no setor, né? As empresas, os médicos e o paciente. Vamos falar agora da gente como paciente. O que de benefício ou vantagem as ferramentas que vocês estão trabalhando, ou que o mercado está desenvolvendo, podem beneficiar o paciente? Para aclarar aqui para todo mundo. Boa. São inúmeras as frentes, né? Até quando a gente pensa em inteligência artificial, lá no Gartner eles apresentaram diversos estudos e pesquisas que eles fazem. Um deles era uma pesquisa que foi feita com acho que mais de 20 mil executivos e colocou lá quais seriam os setores que mais seriam impactados pela inteligência artificial. Saúde é o primeiro deles e quem responde a pesquisa não é só de saúde, né? Sim. Então, claramente, tem uma frente muito importante. Outra fonte de dado, antes de responder sua pergunta, estava lendo um relatório recente do Brasil, do Silicon Valley Bank, mostrando os investimentos de startups. E startup de saúde com AI é o que está agora grande spotlight aí dos investidores, né? Só o ano passado foram 7 bi de dólares investidos nos Estados Unidos para esse setor. E esse ano a previsão de 11 bi. Nossa, ou seja, bastante coisa. Tem muita gente acreditando que a inteligência artificial vai ajudar demais no setor da saúde. Para dar alguns exemplos, né? Como paciente, você pode hoje agendar um exame, né, via um aplicativo. Na hora que você vai fazer esse agendamento, é um processo complexo, né? São muitos exames. Você vai colocar o primeiro, um algoritmo poderia já identificar que você colocou aquele exame. Normalmente, quando é feito esse exame, também são feitos esses, e facilitar a sua jornada, né? Você tem triagens digitais que podem ser feitas, seja por um chatbot ou seja por uma IA generativa, que também te facilitaria a entrada no sistema de saúde. Você tem o diagnóstico mais preciso, combinando médico e inteligência artificial. Então, tem muita coisa que beneficia o paciente, né? Mas
Acho que o grande ponto aqui é que nem sempre o que é mais complexo é o que vai melhor, né? Acho que aqui tem um cuidado importante de começar pequeno, fazer coisas simples para chegar num resultado de curto prazo, né? Porque senão fica aqueles projetos muito longos e aí você não consegue chegar ao fim deles, né? Tá, e aí falando um pouco das soluções da própria Sophia aí que você já está trabalhando, né? E aí falando de outros stakeholders aqui, do ponto de vista de negócio, né? Tanto os grandes players como os médicos, né? Fala um pouco das soluções da Sophia, como é que ela de fato ajuda também esse outro público. Legal. Bom, a Sophia ela é um grande LLM, né, que é o Large Language Model, ou seja, a gente é uma inteligência artificial super especializada na saúde. Então a gente treina algoritmos para que a gente consiga ser muito diretivo nas respostas da Sophia dentro do setor da saúde. Se você pegar um ChatGPT, por exemplo, ele é ultra generalista, é capaz de falar de tudo muito bem. Mas é muito comum escutar que dentro da saúde ele alucina, que tem temas específicos que acabam... alucinação é um tema super específico para a inteligência artificial, que é quando o algoritmo ali, na hora de dar a resposta, acaba inventando alguma coisa ou erra alguma resposta. Então, a Sophia é isso, é um segundo cérebro para o médico que tem esse super inteligência artificial especializada na saúde, e aí a gente pluga produtos nessa super inteligência. O primeiro produto que a gente está usando é um produto que participa de uma consulta junto com o médico e o paciente. Um assistente do médico? É como se fosse. A gente não tem um front-end, então, na prática, ele está lá escutando tudo o que acontece numa consulta de telemedicina, ele vai transcrevendo tudo o que acontece. Depois que ele transcreve com alta acuracidade, porque é treinado para trabalhar na saúde, porque são termos muito específicos, né? Então, falar um medicamento, uma doença, como é treinado para isso, ele é muito assertivo. Depois que é transcrito, a gente roda mais um outro LLM que passa naquele texto transcrito e estrutura todos os dados. Então, ele vai identificando ali um medicamento, uma doença, e depois ela vai imputa isso automaticamente dentro do prontuário. Então o médico foi com a sensação de que uma mágica aconteceu. Ele estava lá, uma conversa médico-paciente. Aquela conversa com o paciente já está resumida. Ele ligou o microfone, aquilo está sendo transcrito, estruturado e imputado automaticamente. Quando ele acaba, ele termina, ele olha para o prontuário, ele confere o que está escrito ali e, se ok, ele dá seguimento, né, para o paciente. Então, hoje tira muito tempo da burocracia do médico. É muito comum numa consulta de telemedicina que é mais curta, o médico praticamente falar olhando para o teclado, né, porque ele está preocupado ali em ter que digitar tudo que ele precisa digitar para ir para a próxima. Então ele pode estar mais atento, né? Ele fica muito mais atento, ele gasta mais tempo olhando para o paciente, perguntando coisas relacionadas ali àquele momento. Então, o primeiro produto está sendo esse de conseguir tirar a burocracia do médico. Tá. Um segundo produto que agora a gente está desenvolvendo para uma grande operadora é de um agente de triagem virtual. Então, você consegue entrar em contato com a Sophia, né, por um WhatsApp, por... no canal dessa operadora, QR Code, por exemplo. Exatamente. Por voz, por texto, como você quiser. E a Sophia vai te guiando, perguntando, né, te fazendo uma triagem, perguntando quais são os sintomas, há quanto tempo, sem um script. Ela segue ali, baseado no que você responde, ela vai para o próximo passo. Se você na primeira resposta já der tudo, ela já te vai para os finalmente. Então, e depois isso é estruturado e põe na cara do médico. Então o médico já começa uma consulta sabendo toda uma triagem feita, né? Aquele histórico que você fez, uma triagem até muito mais completa do que essas triagens convencionais, imagino, né? Muito mais, e normalmente o que a gente vê é que os profissionais, né, mais simples acabam tendo muitas vezes que ser muito produtivos. E esse excesso de produtividade que é exigido deles acaba gerando uma baixa qualidade. Então, você tem ali um personagem ali, né, que faz esse papel, né, que é um agente participando dessa conversa e sendo super assertivo. E, por fim, a gente consegue ter um produto, que é o que a gente fala até muito mais lá fora, né? Hoje a Sophia tem uma operação fora do Brasil, né? O Igor, fundador, ele está nos Estados Unidos, mas lá a gente fala muito mais desse último produto, que é como a transcrição, a estruturação do dado já é uma coisa mais comum, a gente fala muito do que a gente chama de a Sophia como raciocinador clínico. Entendi. O que seria isso?
a gente está com uma conversa médico-paciente, essa conversa vai sendo transcrita em tempo real, e em tempo real eu vou sugerindo caminhos a seguir para o médico. Legal. Óbvio, quem vai decidir o caminho é o médico, mas ali eu vou podendo falar para ele um possível caminho, né? E tudo isso embarcado num LLM que é muito rápido, que é muito efetivo e com várias camadas de segurança para garantir que não saiam besteiras ali, né? Uma coisa que é muito comum, a gente tem um campo que permite você perguntar para a Sofia alguma coisa que ficou de dúvida. Para a gente responder isso, a gente coloca uma camada adicional para mostrar, para avaliar a resposta da Sofia, que é uma camada externa, não é a Sofia. Dá uma nota de 1 a 5. Se essa nota fica abaixo de 3, a gente não permite a publicação dessa resposta. Além disso, a gente bota a referência de onde está tirando aquela informação e também coloca qual foi o raciocínio lógico que a Sofia usou para chegar naquela resposta. Então, como um médico, você fica muito mais confortável em conseguir ler aquilo, entender o raciocínio e daí fala, pô, faz sentido. Faz sentido isso aqui. Entendi. E do ponto de vista de barreiras que você vê aqui no Brasil, né, e no setor, que é um setor conservador, assim, talvez por histórico, né? Uhum. Os médicos, né, a categoria dos médicos, a própria classe de uma forma geral. Como é que você está vendo a receptividade disso? Que tipo de barreira que tem? Como é que vocês estão contornando essas barreiras? Esse é um bom ponto, cara, porque realmente é um setor bastante conservador, né? É muito comum ir para uma conversa, o possível cliente ali, potencial cliente, achar incrível a solução, mas fala, putz, não sei se a gente está pronto para dar espaço, sabe? Uhum. Então, culturalmente tem um ponto importante, que é os médicos acreditarem. O que a gente tem visto é que o discurso de vou tirar a burocracia, ele é mais fácil do que eu vou te ajudar a tomar uma decisão. Ela incomoda, né? A burocracia incomoda, né? Ela incomoda, ela é uma dor que o médico tá louco para tirar da frente dele, para ele poder focar no que ele importa ali, que é cuidar do paciente. Então, esse discurso ele funciona melhor, mas aí o que a gente vê é, em pouco tempo, ele ganha confiança no trabalho da inteligência artificial e começa a falar assim, pô, o que mais que ela pode me oferecer? Claro. Então, a gente vê clientes acontecendo isso. Ele começa com uma coisa mais tímida, mais simples para a gente como tecnologia, mas que habilita dar o próximo passo de começar a fazer avaliação do trabalho que está sendo feito ali. A gente está desenhando um modelo de LLM que vai conseguir mensurar cada etapa da jornada. Então eu vou conseguir saber se o médico se apresentou, se ele fez toda a anamnese completa, se ele conseguiu deixar claro o que ele estava prescrevendo, se o paciente entendeu, tudo isso por modelos que vão avaliar a conversa e depois ajudar para dar um feedback para aquela pessoa. Claro. Que nem eu falei lá no ensino adaptativo, seria como se fosse uma consulta adaptativa aqui. Seria um paralelo aqui. Dando para o médico um feedback de, pô, acho que você pode melhorar isso, né? Então, é algo que a barreira de entrada cultural é muito importante, mas a barreira do custo também, né? A gente sabe que as tecnologias de AI são todas em dólar, então muitos dos players que estão oferecendo soluções fazem meio que uma casquinha em cima do GPT. Não é o nosso caso, né? No nosso caso a gente uma coisa específica, prepara o modelo, então a gente tem modelos próprios de inteligência artificial. Isso nos dá uma vantagem competitiva gigantesca em termos de preço. Uma das etapas mais caras do processo é a transcrição da voz. Transcrever um áudio é caro. E a gente tem um modelo próprio de transcrição, então a gente consegue chegar a custos muito competitivos. E o nosso foco está sendo sempre o B2B, né? As grandes corporações. Claro. Uma curiosidade que você falou, o Igor o fundador aí tá mais nos Estados Unidos, você aqui dedicado. Mas essa é uma solução que pode ser global, né? A gente conseguiu fazer a nossa primeira venda internacional faz 3 semanas nos Estados Unidos. A Sofia já fala português e inglês. E agora a gente tem uma parceria muito bacana com a Oracle. E a Oracle abriu uma porta para a gente no Chile. Então a Sofia está aprendendo espanhol. Ela está agora... Sempre que você começa, você tem uma etapa de treinamento, né? Porque tem termos muito específicos da saúde do Chile. Não é uma tradução literal, Não é. A saúde tem muita coisa que é muito específica. Então, a gente está nesse momento em treinamento para ela poder falar espanhol. Legal, muito legal isso. E que em termos de... Você falou um pouco da transcrição, né, dessa função de auxiliar ali o médico e dar recomendações e tal. Assim, o que tem aí
que você possa revelar aqui em termos de evolução, porque eu entendo que isso aqui é uma evolução que tem muitas possibilidades, né? Como é que vocês na Sophia estão olhando para frente e quais são os próximos passos aí de evolução? Bom, a gente, de fato, a tecnologia está permitindo muita coisa. Ter a inteligência artificial como raciocinador é algo que a gente está apostando bastante. Então, a gente foi convidado para ir para Stanford, o Igor está indo semana que vem, apresentar o papel da Sophia como um raciocinador clínico. Criando várias camadas de proteção para garantir que, né, tenha muita segurança naquele raciocínio. Mas é algo que está caminhando, que tem muitos estudos publicados comparando performance médico versus inteligência artificial versus médico mais inteligência artificial, né? E os estudos ainda são, cada um aponta para um lado, assim, né? Tem desde o que mostra que inteligência artificial consegue ser, às vezes, mais assertiva que o médico. Em todos eles, pelo menos os que eu tive acesso, né? Mostra a inteligência artificial muito mais empática do que o médico. Ela tem né, o médico está ali na atenção, na preocupação e acaba, às vezes, preocupando menos com essa empatia. Isso são estudos mais lá de fora, né? Não sei se aplicaria aqui à realidade do Brasil, mas eu acho que esse ponto da inteligência artificial, os agentes atuando dentro de consultas, dentro de protocolos, isso é algo que, não tenho dúvida que 100% das consultas vão ter um agente de inteligência artificial participando. Assim, todos os estudos que a gente lê e o caminho que a gente está acreditando, Estados Unidos mais América Latina, a gente está falando de 2 bilhões de consultas por ano. A gente acredita que 100% delas vão ter um agente de inteligência artificial. Quanto mais consultas forem feitas assim, também você vai melhorando ainda mais, né? Eu acho que esse é o grande valor que isso tem, né? Não é? Exatamente. Para cada resposta, né? Para cada solução que a Sophia dá para os nossos clientes, ele tem um campo de feedback. Então, se eventualmente a Sophia der alguma coisa que está errado, ela pode dar um feedback. Isso faz com que a Sophia aprenda que na próxima, aquela situação, ela provavelmente não vai errar de novo. E uma coisa que é importante, né? A gente mede a satisfação dos médicos. Os médicos estão com 90% de satisfação do uso da ferramenta. Quem está usando. Então, mostra que, assim, é um caminho que não tem volta, assim. Depois que você põe isso... É vencer a resistência inicial ali, tirando a burocracia, e todo mundo vai gostar, né? No fundo, não tem por que não, né? Você aumenta a segurança para todo mundo, inclusive, né? Para o próprio médico, né? De ter mais ferramenta à disposição dele, né? Não tem por que não usar uma segunda opinião para avaliar se aquilo que ele está, né, seguindo. Óbvio que você tem uma curva de distribuição de qualidade dos médicos, né? Você tem aquele médico ultra especialista... Como em qualquer profissão, né? Como qualquer profissão. Aquele médico ultra especialista que, faz isso há 30 anos e a chance desse cara errar é bem menor. Mas você tem aquele médico que está começando a carreira, que, né, teve uma preparação às vezes não adequada ou está começando e já se é colocado numa situação de tomar decisões para o paciente. E são seres humanos, falíveis, né? Assim, acho que a gente às vezes... A gente tem a visão, né, até de um lado correto, de que o médico é uma profissão realmente das mais nobres que tem, mas a gente às vezes também cria uma ilusão de que o médico é infalível, né? É um ser humano, né, no final do dia. Por melhor que tenha sido a formação, ele é um ser humano, ele tem um dia bom, um dia ruim, né? Então, enfim, todo mundo está sujeito a algum tipo de deslize ou de equívocos. Claro que as consequências muitas vezes nessa área podem ser muito graves e eles têm essa visão, mas eu concordo, acho que tem um conservadorismo maior por conta de tudo isso, né? Um erro na saúde pode impactar muito mais, né, do que qualquer. Mas uma analogia, né, pego os carros autônomos. Eles também erram, né? Mas o humano também erra. Então, no final, acho que quando comparado o índice de erros, tem vários estudos também que mostram que talvez a inteligência artificial erra menos, né, no carro autônomo do que o humano que, né, dirige, bebe e tudo mais e acaba causando um acidente. Então, eu acho que é um caminho que não tem volta, né? Acho que a sensação que dá quando a gente coloca isso nos clientes é isso, cara. Gera uma facilidade que não tem porquê. Uma mão de obra cara que está lá gastando tempo fazendo um trabalho operacional que poderia estar gerando mais qualidade no atendimento. Produtividade e qualidade só tem benefício, né? Legal. Um tema que me ocorre, que talvez possa ocorrer para algumas pessoas.
E aí não é só na saúde, acho que na saúde tem questões mais de sigilo, mais fortes e tal, mas o uso de inteligência artificial ele vem sempre associado a dados, né, naturalmente. E aí sempre tem aquela questões éticas e de sigilo de dados. Como é que isso é tratado especificamente no caso de vocês? Aqui você falou, a consulta ela tem que ser gravada, senão não tem como transcrever e fazer, né? Isso. Bom, a gente não guarda a gravação da consulta, né? A gente transcreve e já joga o áudio fora. Então, nesse aspecto... Não tem risco de estar lá, né? lá. Mas tudo que é transcrito é estruturado e falado e guardado depois num resumo clínico, que é o objetivo final dessa transcrição, né? A LGPD, né, veio para que a gente tenha esse cuidado, para que a gente tenha que seguir normas e cada vez mais vai ser importante criar regulação que envolva a inteligência artificial. Hoje não tem regulação específica para inteligência artificial, mas óbvio que tem toda a LGPD para a saúde. Então, a partir do momento que entra um paciente num local que vai ter uma transcrição, você precisa ter um termo que conscientize que vai ser uma conversa transcrita. E a partir do momento que o paciente aceita isso, a Sofia, os nossos clientes poderiam ligar o microfone para que ocorra essa transcrição. Então, eu acho que tem muito que evoluir ainda, né? A regulação de inteligência artificial ainda está engatinhando, né? A tecnologia foi muito rápida, né? Então, acho que tem bastante para evoluir, tem muitas discussões ocorrendo, mas do nosso lado a gente tem diversas camadas de segurança para garantir que a gente consiga ter o dado protegido, anonimizado, e a gente só usa informações que sejam depois tratadas para desenvolver o produto, né? Fantástico. Nossa, eu estou impressionado com as possibilidades da Sofia. A gente conversou muito rapidamente em outra oportunidade aí quando você estava indo para o desafio. Eu tinha entendido um pouco, mas agora deu para... Acho que todo mundo entendeu aqui o potencial que isso tem. Quer dizer, realmente é um baita desafio, mas uma avenida de crescimento aí muito impressionante. Agora que a gente já falou bastante de saúde e tal, eu queria, acho que todo mundo, né, essa audiência nossa aqui, os executivos, enfim, CEOs, diretores de empresa, enfim, todo mundo está vivendo essa questão, essa euforia da inteligência artificial, né, que como toda adoção de uma mudança, ela tem setores que adotam mais rapidamente, seja porque são pessoas que estão mais ligadas à tecnologia, ao assunto, ou seja porque são empresas nativas já digitais que por definição, já nascem nesse mundo, e tem as empresas mais tradicionais e que demoram, às vezes, um pouco mais para adotar. Então, o que você daria de dica, aí não falando de saúde, falando para quem está engatinhando um pouco nesse processo, nos negócios, aí não estou falando nem do uso pessoal primeiro, aqui estou falando das empresas. Qual que você acha que dicas você tem para dar de quem está pensando, está incomodado e está precisando... acelerar um pouco as discussões sobre IA, sobre transformação digital no seu negócio? Boa, esse é um belo dilema. Tenho vivido isso em várias conversas, desde amigos, né, que agora começam a me enxergar ali com alguma referência pelo pouco tempo que eu estou aqui, mas já tendo muito contato com inteligência artificial, e também com clientes que vira e mexe e falam, pô, estou na dúvida se eu vou investir num departamento ou se eu vou trazer uma startup, se eu plugo ferramentas de mercado. E a grande verdade é assim, o mais importante é começar rápido, porque é uma coisa que não tem volta, né? Então, começar rápido e começar pequeno. Às vezes, pequenos projetos, pequenos pilotos, às vezes com uma empresa menor, você vai conseguir ter resultado muito rápido. Assim, hoje em dia é muito fácil a capacidade de implementar a inteligência artificial para qualquer que seja os processos, né? Acho que a bola da vez, né, agora são os agentes, né, os agentes que vão para tudo, agente vendedor, agente que atende, agente que dá suporte, agente que participa de consulta, como é o nosso caso, né? Uma analogia até o que você falou da Sofia, né, para vários setores aqui. Né? Mas para vários, isso tem o agente do lado pessoal que você põe nas reuniões, ele escuta tudo, depois faz o resumo, põe os to-dos lá, quem ficou pendente de fazer o quê, então isso é um caminho sem volta, mas eu acho que o principal é pegar dores específicas, ter muito claro como medir resultado, porque é caro, não é barato. Então, você começar um piloto com algo que você tem muito claro o benefício, que você vai conseguir mensurar, e depois disso, de pouco tempo, ter o resultado e avaliar ele para tomar a decisão de massificar, eu acho que é o passo que eu tentaria dar. Assim, legal. Assim. Ser muito pragmático, mas começar logo, né? Começar logo, pragmático e ter claro o que você vai medir de resultado. Porque tem muita gente que fala, é muito legal ter, né? Vamos fazer, quero IA, cria um departamento de IA e tal.
E não Parece que tá terceirizando o desafio para alguém, né? É isso. Então, É cuidadoso isso. Legal, bacana, muito legal. Eu queria agora, para terminar, pedir para você compartilhar uma coisa que totalmente diferente, mas eu sei que você teve nesse teu período sabático aí no finzinho dele, aí você tinha já uma ideia, uma vontade aí de estudar fora, de ter uma experiência fora. Você até escreveu um artigo longo no LinkedIn aí que todo mundo rico, né? Que todo mundo depois você pode dar a referência onde achar, mas conta pra gente um pouco dessa experiência que você teve lá em Harvard, como é que foi isso, como é que você viveu o ambiente, o que você deixa de dica aí para quem tiver o interesse de ter uma experiência, assim, não quando tá estudando na faculdade, né? Acho que esse é um pouco, às vezes fica aquela sensação de que não fiz num período que normalmente talvez as pessoas façam e é viável fazer, né? Conta pra gente um pouco disso. muito legal, foi uma experiência fantástica, né? Eu tava num momento ali curtindo meu sabático e falei, pô, queria tanto poder ter uma oportunidade de estudar fora. Era um sonho que eu tinha, até bem lembrado, acabei escrevendo um artigo, como eu estava em sabático, tinha tempo, né? Falei, pô, vou compartilhar um pouco, porque quando eu voltei, muita gente me perguntava, fiz um post simples, aí muita gente me ligava, perguntava, me conta aí como é que foi e tal. Mas a verdade é que realmente é uma experiência assim, transformadora. Você tem um nível de educação absurdo, né? Com gente no curso global, acho que tinham 14 países no meu curso, então você acaba tendo trocas super interessantes. A metodologia que é usada, né, sempre com cases, depois debates em grupo, então tudo isso facilita demais você ter uma troca muito rica. No meu caso, eu acabei fazendo um curso de marketing, apesar de Harvard não ser talvez a instituição mais especializada em marketing, era o que eu talvez me enxerguei fazendo e no tempo que eu tinha que mais se encaixasse, né? Acho que o grande referência para Harvard é fazer curso de liderança e tudo mais. Mas foi fantástico, assim, né? A professora tinha um nível de conhecimento altíssimo, a turma também, muita gente com experiência super rica na troca ali. E todo o ambiente, né, aquele lugar maravilhoso, prédios lindos, quem já passou por ali, né, vários ex-presidentes americanos estudaram. Então, foi inspirador, né? Foi muito inspirador, cara. Na verdade, quando eu voltei super, né, tava naquele momento do sabático, mas voltei e falei, pô, agora eu tô pronto para voltar a trabalhar. E super preparado para esse baita desafio que você assumiu, né? E foi por conta de ter ido a Harvard que eu encontrei uma pessoa que me escreveu, pô, tô aqui em Harvard também e tal. E aí fui tomar um café com essa pessoa que falou, pô, liga pro Igor, que o Igor tá com essa startup de saúde, acho que faz sentido. Então, teve uma conexão que foi fruto dali, né? Mas, no fundo, acho que tem um artigo, quem quiser ler pode procurar ali no meu LinkedIn, Marcelo Mearim. Eu acho que ali você vai conseguir... Eu fui tentando colocar... tem dicas bem práticas, assim. Onde que eu procurei, claro, quanto custa, onde ficar, hospedado. Foi mais assim, que foram as perguntas que me fizeram e eu achei que seria útil compartilhar. Não tinha escrito um artigo, acho que tem, sei lá, mais de 20 mil pessoas que já leram, então ajuda aí. Muito legal. Cara, Mearim, muito obrigado por você ter estado aqui com a gente hoje, ter compartilhado não só os desafios da Sofia, mas toda essa tua trajetória. Essa é a tua última experiência também, que eu acho que é bem inspiradora para quem tiver interesse. Foi um prazer imenso. A gente deseja assim, sucesso gigantesco. Acho que nem vai precisar desejar, porque o sucesso já está garantido, mas legal mesmo. Obrigado por você ter vindo aqui hoje com a gente. Obrigado a você, desejo muito sucesso ao podcast. Eu sou um super fã seu, da prática, então tô super animado em poder escutar todos esses episódios aqui. Imagino que só vai ter coisa muito boa. Obrigado de verdade. Obrigado, Mearim. Pessoal, terminamos mais um episódio do Na Prática Podcast, insights que te impulsionam. Se você ficou até aqui, curta, compartilhe o conteúdo, se inscreva no canal e até o próximo.